que eu vou ministrar e a palavra que o Senhor falou comigo nessa tarde. O meu pai chegou para mim e me convidou para dar uma palavra hoje. Agora à tarde, era tipo umas 4 horas. Muito assim, sabe, bem tranquilo. Ele ter me chamado hoje em 4 horas. E eu podia ter recusado, na verdade eu recusei de primeira, mas como eu estava no momento de meditação, aquele negócio começou a ficar pulando dentro de mim. E aí eu fiquei, mas eu vou falar o quê? E o meu pai já tinha falado para mim que era para me falar algo que tivesse sendo ministrado já dentro de mim. Aí a Carol, já cheguei aqui, a Carol já falou também, que a gente prega a gente não estuda para pregar, mas a gente prega aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente já está no nosso devocional, que o Senhor já tem falado com a gente. Então, eu basicamente já vou falar aquilo que o Senhor ministrou comigo a respeito de algo que é sobre confiança. E eu acredito que esse tema e essa palavra tem sido falado muito já nos últimos cultos. Eu prestei atenção no momento de louvor, a palavra de abertura foi falado sobre fé, foi falado sobre confiança. E só que o Senhor me falou comigo a respeito de uma confiança de uma forma diferente e também com algumas conclusões diferentes. E eu vou compartilhar com os irmãos. Primeiro vamos orar. Peço para você fechar os teus olhos. Senhor meu Deus, eu me coloco diante do Senhor Deus neste momento. Senhor Deus, o Senhor conhece meu coração, o som do meu coração, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe de tudo. E eu peço, Pai, para que o Senhor Deus neste momento, Pai, venha desarmar tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é de mim mesmo, Pai. E eu oro, Senhor Jesus, para que o Teu Espírito Santo traga na minha mente, Senhor Jesus, neste momento, as palavras que o Senhor Deus quer falar com a Tua igreja, Pai. Que eu não venha estar presa, Senhor Deus, somente a um papel que eu escrevi, mas, Senhor Deus, que a minha boca, Senhor Jesus, venha a ser, Senhor Jesus, usada pelo Senhor, Pai, de alguma forma, e não porque eu mereço, não porque, Senhor Deus, eu sou boa em algo, mas é pela capacidade que o Senhor tem me dado, é a capacidade que o Senhor colocou em mim neste momento, Senhor Deus, não é para minha elogio, ou para minha honra, ou para minha glória, ou para honra de ninguém aqui, mas, Senhor Deus, que seja tudo para a honra e glória do Senhor, Pai. E, Senhor Deus, eu coloco neste momento a minha confiança no Senhor, com medo, com vergonha, com timidez, com nervoso, com tudo, eu coloco a minha confiança no Senhor, Pai. E eu oro para que o Senhor Deus fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tanto que quando eu fui estudar o tema agora à tarde, que eu fui fazer os voos rapidinho, por isso até que eu cheguei um pouco atrasada no lugar, eu até fiquei pensando comigo mesmo assim, nossa, mas eu vou falar alguma coisa que está muito repetitiva, né? Tipo, algo que já tem sido falado, vou falar novamente. E aí eu li Filipenses 3, versículo 1. Você pode abrir, por favor, Anderson? Filipenses 3, 1. É algo que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos e ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, no mesmo momento que eu peguei e confrontei a mim mesmo falando assim, nossa, mas eu vou falar de novo isso. E aí eu fui ler o verso e estava escrito isso. Então eu acredito que o Senhor ele quer novamente trazer algo para nós por segurança mesmo. E ele está dizendo aqui, então, o apóstolo Paulo, ele escreveu, o Espírito Santo fala para nós que
sociais, ela tem uma família assim, que aparentemente é muito boa, ele é muito confiante, né, com a postura que ele se comporta nos lugares. E aí isso é uma tendência, às vezes, nós mesmos, às vezes, no nosso entendimento humano, a enxergar alguém como uma pessoa confiante dessa forma. E eu já acabei pensando dessa forma em algum certo momento. Tinha uma moça que trabalhava comigo e ela era sempre muito bem apresentável. Eu trabalhava no ramo bancário, então ela era sempre muito bem apresentável, muito bonita. E ela sempre assim, andava assim, desfilando nos lugares, era assim, uma mulher assim, empoderada. E às vezes, nos momentos até de dificuldade, ela sempre tinha uma postura, assim, um jeito de agir muito controlado. Só que um dia eu estava assim na minha mesa e ela chegou para mim assim, colocou um copo cheio de comprimido e pegou um copo de água. E aí ela, nossa, só assim para mim conseguir dormir, só assim para mim conseguir acordar. E eu fiquei olhando aquilo e ela, ai, para dormir, para acordar, para não ficar louca, para não bater ninguém hoje. E ela tomou um monte de comprimido. E aí, tipo, como a aparência engana. Porque ela tinha tanto uma postura de confiança, mas vai saber o que tem dentro dela, e pelo jeito não é nada confiante para ela tomar tantos medicamentos e tantos comprimidos daquela forma. Então, esse tipo de confiança que às vezes nos é posto, superficial, ele está escrito lá em Filipenses 3, versículo 3. Existem dois tipos de confiança. Eu vou falar do primeiro, que é a autoconfiança. A autoconfiança acontece quando a pessoa ela deposita toda a sua confiança naquilo que ela mesma pode fazer por suas habilidades naturais e humanas. Eu pesquisei o significado da palavra confiança para ficar mais claro também, para a gente fazer algumas colocações. E basicamente, confiança é uma crença de que algo não vai falhar, de que algo ele é bem feito, ele é forte o suficiente e ele vai cumprir a sua função. Confiança também tem alguns vários significados assim para complementar, mas fala que é uma questão de esperança, otimismo, um sentimento de segurança e também algo que tem a ver com familiaridade e intimidade. Mas nesse ponto aqui da confiança humana, a esse ponto de trazer que o Senhor ele nos ensina que a gente na verdade precisa colocar nossa confiança em Deus. E a autoconfiança já é o contrário, quando a gente coloca a confiança em nós mesmos naquilo que a gente pode fazer. Em Filipenses 3, versículo 3, Paulo fala assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós não servimos a Deus no Espírito. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nesse capítulo 3 aqui, pelo menos na minha Bíblia, o título é A Confiança em Jesus. Não sei nas outras traduções, mas na minha está escrito A Confiança em Jesus. E nesse capítulo, ele fala até que se for para a gente se gloriar em nós mesmos, ele até cita, continuando esse versículo. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Ele até continua nesse versículo assim, versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Então aqui ele está dizendo assim, embora ele reconheça que ele tem algumas razões para ter uma certa confiança, porque ele é alguém que tem tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que é a lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Aqui nesses versos ele está querendo dizer algumas habilidades assim, ou algumas coisas que naquele tempo para ele poderia ser algo de confiança por conta da postura dele antes de Cristo. Né, que ele continua até falando que ele era um perseguidor da igreja, quanto à justiça que era na lei era irrepreensível. E eu também peguei outro exemplo que fala sobre autoconfiança, que é uma história muito comum, muito famosa, assim, que a gente escuta sempre, que é a história de Golias e Davi, que está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 41. Gente, essa história eu estou careca de ouvir nos últimos dias, porque meu sobrinho estava aqui. E ele só fala dessa história.
verso 41. 17:41. Golias, fala assim: enquanto o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. Ele viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu então amaldiçoou Davi, invocando aos seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. A gente conhece a história, e aqui neste momento, então, Golias estava se apoiando na sua própria força e na sua própria natureza humana, porque ele era um homem muito alto, muito forte, muito capaz, ele era um guerreiro habilidoso com as armas dele, com as lanças dele, mas só que ele estava depositando a confiança dele toda nele mesmo, naquilo que ele poderia fazer. E quando ele é desenvolvido esse tipo de confiança, a gente coloca toda a nossa expectativa em coisas que mudam e coisas que são instáveis e que têm mudança. Quando a pessoa ela começa a criar nela mesma aquela autoconfiança de que ela pode fazer as coisas sozinha em várias áreas da vida dela, ela tem a tendência a colocar a expectativa dela em coisas que mudam, em coisas terrenas. Igual nesse caso aqui, o Golias, ele colocava a expectativa dele na própria arma dele natural, humana, que foi feita por uma humana, colocava a confiança dele naquela capacidade dele de lutar, de ser um guerreiro. E falando sobre isso, lá em Jeremias 17, versículo 5, fala sobre quem confia em homens. Tá dando microfone, não tá? É que pra mim fica dando microfone. Pronto? Então, Jeremias 17, 5 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, maldito é aquele que confia realmente no homem, que tem a sua confiança em coisas que são mutáveis, e não somente no homem, mas coisas que mudam, são todas as coisas terrenas, são a nosso trabalho, a nossa vida profissional, quando a gente confia que nós podemos correr atrás de tudo, quando nós confiamos que nós podemos resolver o nosso problema, que se temos alguma situação na nossa vida, e eu vivencio muito isso na minha vida, porque quando a gente trabalha com empreendedorismo, trabalha com ser autônomo, a gente realmente precisa ter confiança em Deus, porque tem mês, principalmente algumas épocas do ano, que as coisas começam a diminuir e vem aquele abalo, assim, porque você está acostumado a receber algo e ele de repente chega mês e às vezes você não recebe aquilo que você está acostumado a receber. Então, às vezes dá aquele apavoro, mas é algo que o Senhor tem tratado dentro de mim, porque eu preciso confiar em todas as áreas da minha vida, não somente que Ele é poderoso para me fazer, por exemplo, subir aqui para falar, mesmo estando nervosa, o Senhor vai me dar as palavras certas, mas o Senhor também Ele é capaz e poderoso para fazer infinitamente mais também no meu trabalho, também nas coisas que eu tenho, como objetivo na minha área profissional. E o segundo tipo de confiança vem a confiança divina. Então, a primeira confiança foi a autoconfiança, é quando confiamos em nós mesmos e nos gloriamos pelas nossas coisas terrenas, ou por tudo aquilo que nós temos, ou se aproximamos mais das coisas terrenas da terra. E na confiança divina, eu gostaria de ler os irmãos João 15, versículo 5. Desculpa, eu falei errado. É João 4, versículo 13. Eu tinha anotado, mas não é isso. João 4, 13. E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Esse caso aqui da confiança divina é quando a gente coloca toda a nossa confiança, a nossa segurança em recursos inesgotáveis, que é em nosso Senhor Jesus. Jesus, Ele é nossa fonte inesgotável, Ele é algo que não tem fim. Então, quando nós colocamos a nossa confiança
confiança nele, nós podemos ficar tranquilos e sossegados, porque realmente todas as áreas da nossa vida serão supridas. E nesse versículo, João 4:13, eu achei interessante, porque na hora que eu fui ler, Jesus fala para a mulher, esse capítulo é como Jesus ele vai até o poço e ele pede água para a mulher samaritana, e aí ele começa a conversar com ela, e aí ele fala da água, da fonte de água viva, e ele fala nessa parte aqui, que quem beber dessa água terá sede outra vez. Eu achei interessante, porque nessa parte pode voltar, que fala assim, que quem beber dessa água terá sede outra vez. Na hora já me veio o pensamento de que quem bebe dessa água, ele está falando de água que é água terrena, água humana, água que é natural, que faz parte dos recursos naturais. Então, quem bebe dessa água, quem somente se alimenta, quem somente busca suas necessidades em coisas aqui naturais dessa terra, vai voltar a ter sede. Então, toda vez que nós se alimentarmos somente da água que vem aqui dos recursos naturais, a gente vai voltar a ter sede. E no versículo 14 ele fala: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E isso daí o Senhor foi aqui comigo. Eu estava falando para a Carol, comigo o Senhor me bate, né? Parece que ele está me batendo. É forte a batida, só que ele bate de um jeito carinhoso. Então assim, eu fico remoendo, eu fico sentindo assim a palavra de Deus, e eu vou mudando assim, eu não tenho mais. Aí eu falo para a Carol do jeito que ele me fala, ela já fala, nossa, mas aí foi um soco. Isso é um soco no rio. E para mim é tipo assim, nossa, o Senhor está tratando aqui dentro de mim, eu estou pensando aqui, estou sendo tratada. Mas nesse caso aqui, esse versículo, quando eu li, eu fiquei pensando assim, nossa, eu fico tão buscando as coisas naturais, principalmente nessa fase que eu estou. Quero tanto, trabalhar muito, busco muitas coisas, conquistar muitas coisas terrenas, e coloco toda a minha necessidade, porque sede é uma necessidade humana. A gente tem sede, é uma coisa nossa, é uma necessidade nossa humana. E a gente vai buscar água, mas quando a gente busca água nas coisas aqui naturais, eu vou voltar a ter sede novamente. Então, se eu ficar toda hora com sede e continuar buscando água que é daqui, que é água natural, eu ainda vou continuar com sede. Agora, se eu voltar a minha necessidade para aquele que pode suprir toda a minha necessidade e eu nunca mais vou ter sede, aí a minha vida começa a tomar um rumo diferente. E, novamente, quando nós somos cristãos, essas coisas são repetitivas na nossa vida. A gente está acostumado a ouvir isso, porque eu sou cristã, por exemplo, desde criança. Então, são coisas que eu sempre estou acostumada a ouvir. E aí, como eu comecei aqui a palavra falando sobre Filipenses 3:1, que são coisas que a gente precisa ser, todo momento, parece que reforçados, para a nossa segurança, para que a gente venha crescer, que a gente não venha se esquecer. Então, assim, eu fiquei até questionando Deus amado, Senhor, misericórdia de mim, porque faz não sei quanto tempo que eu sou cristã, e ainda continuo tendo que ficar sendo lembrada que o Senhor é minha fonte de água viva. Eu ainda tenho que ficar todo momento pensando que o Senhor, relembrando que o Senhor é aquele que pode suprir todas as necessidades. Por que eu sei disso? Por que eu não faço isso, né? Por que o primeiro ponto de socorro que eu vou correr não é para o Senhor? E foram esses questionamentos que eu comecei a fazer, foram esses questionamentos que o Senhor começou a falar comigo. E então, eu comecei a meditar sobre isso. E aí, o Senhor foi falando comigo. O Senhor fala com a gente no meio da palavra. O Senhor fala conosco através das pregações, dos livros. Igual eu falei, o Senhor foi falando comigo. E algo que foi falado foi que eu posso ser confiante, mesmo que eu não me sinta confiante. E a minha vida, ela não vai se basear em sentimentos. A gente tem escutado culto após culto que nós precisamos ter fé. E a fé, ela é certeza daquilo que a gente não vê e nem daquilo que a gente sente. A gente só tem fé, a gente só acredita. Então, no momento que o meu pai, por exemplo, me chamou hoje para dar uma palavra, eu fiquei morrendo de medo e de nervoso. E aí eu fiquei pensando, mas eu vou exercer a minha fé e vou confiar que o Senhor vai falar comigo, que o Senhor vai me dar alguma coisa para entregar para a igreja. Então eu comecei a exercitar isso, eu fiquei muito nervosa. E conforme
na minha mente. E aí eu pensei exatamente nessa palavra. A minha vida, ela não precisa se basear em sentimentos. E isso daqui é algo que pega muito, principalmente para aquele que tem o temperamento, que tem o jeito mais sensível para se apegar com palavras, com situações e principalmente com circunstâncias. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível. Então, dependendo do que algo que aconteça na minha vida, eu me abalo mais facilmente, por exemplo. Por conta já da minha personalidade, do meu jeito. Então, é algo assim que eu preciso lutar muito contra. A minha fé em crer e confiar em Deus. E conforme eu fui meditando nisso, eu fui tendo alguns pontos que eu preciso melhorar para que essa confiança e essa fé, ela cresça cada vez dentro de mim. E o primeiro ponto que o Senhor falou comigo foi que para mim ter confiança em Deus é algo que eu se ganho somente com o relacionamento com Ele. No significado lá que eu li no começo, falando sobre confiança, naqueles significados, o que significa a palavra, tem uma que se destacou, que eu circulei, que fala que a gente ganha confiança através da intimidade com alguém. Dificilmente você vai conhecer alguém aleatório na rua, né? Eu espero que todo mundo seja sensato, vai conhecer alguém na rua e já vai se confiar totalmente em sua vida nessa pessoa. A gente confia em alguém, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem familiaridade com ela. A gente realmente só entrega o nosso coração, entrega a nossa vida, quanto mais tempo a gente passa a conhecer alguém. E isso daqui foi o que o Senhor falou comigo, que tempo com Deus é aquilo que vai me trazer mais confiança nele, e é aquilo que vai alimentar essa fé dentro de mim, para que durante as circunstâncias, durante os desafios, eu não venha ficar abalada, mas eu venha encontrar realmente a fonte de água viva que é o Senhor, e a fonte inesgotável. E aí teve uma frase que estava no livro que eu coloquei aqui que se diz: então, não é pelo nosso esforço, mas então é sobre ter fé, acreditar e descansar. E para quem é muito emotivo, isso daqui é muito difícil. Para você acreditar, ok, mas você descansar, aí fica um pouco mais difícil. E aí eu comecei a meditar nisso, e o Espírito Santo foi falando dentro de mim a respeito também de incredulidade, e falando o quanto incredulidade também é pecado. E incredulidade é algo que nos impede cada vez mais de avançar para aquilo que Deus tem para nós. E aí, escrito em Gálatas 5, versículo 22, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Pode passar. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Não, é o versículo 22, desculpa. Acho que não é isso não. Gálatas 5, eu coloquei Gálatas 5, 22 e 23. Mas fala que o fruto da carne é incredulidade. Está aqui no trabalho nesse capítulo? Enfim, eu anotei aqui Gálatas 5, 22 e 23. E fala que o fruto da carne é o 20? É o 20 e 21 que fala das obras da carne. Coloca no 20, estou fazendo favor. Pode passar no 21, deixa eu ver. Não tem mais parte? Enfim, não está escrito aí, mas só que no meu estudo eu tinha colocado, eu acho que eu só coloquei o verso errado. Mas fala que incredulidade faz parte das obras da carne, e as obras da carne não agradam a Deus. Né? E aí, conforme foi sendo ministrado a respeito disso, então eu percebi que eu preciso também me arrepender das minhas incredulidades. E ter arrependimento naquilo que eu não estou confiando inteiramente no Senhor. Porque quando a nossa confiança está no Senhor, a gente consegue ter experiências novas e oportunidades onde a gente não conseguiria chegar sozinho, porque a gente com o Senhor tem mais ousadia. E eu assisti esses dias, eu estava
eu estava trabalhando, eu estava escutando uma pregação do pastor Adelino mesmo, que ele grava aqui, e acho que é uma pregação de setembro, e no meio da pregação ele falou assim, que muitas vezes a gente quando vai orar para Deus, a gente quer emprego e a gente pede emprego. Se a gente quer uma porta aberta financeiramente, a gente vai orar pela essa porta especificamente. Se a gente quer um milagre no casamento, quer um milagre no relacionamento, ou a conversão de alguém, a gente busca aquilo e a gente dá nome para aquilo nas orações. E aí ele fala assim, interessante, que eu dei risada até sozinha. E ele falava assim, mas quando é pecado, a gente fala só assim, Senhor, me perdoa pelos todos os meus pecados, em nome de Jesus. E ele fala assim, pecado tem nome. E quando a gente é confrontado naquilo que a gente está errando, a gente precisa se arrepender e a gente dá nome para o pecado. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente vai orando e fala só, Senhor, me perdoa todos os meus pecados do dia, minhas iniquidades, aquilo que eu fiz consciente, inconsciente, até uma oração que eu aprendi quando eu era criança, que pede perdão pelo consciente, pelo inconsciente, por aquilo que falou. Mas e aqueles pecados realmente que a gente sabe que está ali e a gente não para pensar neles, para que a gente se arrependa deles e deixe? Porque como que a gente vai deixar algo que às vezes a gente nem parou para pensar? E aí eu comecei a meditar nisso e o Espírito Santo mesmo veio falando comigo. Ele falou então que eu preciso colocar toda a minha confiança nele para que isso aconteça, eu preciso ter mais relacionamento, que eu preciso gastar tempo com ele e que para mim evoluir nessa intimidade com o Senhor, eu preciso então reconhecer aonde eu não tenho confiado nele nas áreas da minha vida. E eu preciso dar nome para isso. Eu preciso chegar em oração com arrependimento e dar o nome daquilo que eu não estou entregando. Então tem muitas áreas da nossa vida e às vezes a gente acha que está entregando ao Senhor confiança em todas as áreas. Mas a gente tem a nossa área física, a gente tem a nossa área emocional, tem a nossa área sentimental, financeira, tem a nossa área familiar. E tem gente que é assim, né? Colocamos nesse lugar também. Eu confio no Senhor na minha área familiar, por exemplo. Nossa, eu confio, o Senhor vai falando na minha casa. Mas aqui no meu emprego eu não confio muito não, né? Eu preciso realmente eu fazer tudo aqui e não depositar toda uma confiança. Ou senão, eu confio no Senhor, vai sarar o meu corpo, o Senhor cura, que o Senhor cura, faz milagres no nosso corpo. Mas olha, a saúde mental já é algo assim que precisa de uma atenção maior. Não tipo menosprezando a questão do profissionalismo, né, a questão do médico, mas a gente precisa confiar no Senhor em todas as áreas, não é só algumas áreas. E eu por muito tempo, por muitos meses assim, eu tive muita dificuldade de entregar ao Senhor e não era por questão de, tipo assim, não acreditar nele ou em algo. Mas às vezes tem áreas da nossa vida que está tão bagunçada, que está tão cheia de coisas que a gente fica com receio de deixar Deus entrar. Como se a gente fosse, tipo assim, Deus, deixa eu primeiro arrumar, na hora que eu arrumar a casa, aí o Senhor pode me visitar. Então, é como se a gente estivesse recebendo uma visita em casa e a gente deixa a sala bem linda, e aí a gente já deixa o quarto um pouco mais bagunçado e a gente resolve fechar o quarto e falar, Deus, já serve essa parte aqui. Mas aí esse outro cômodo não, porque aí eu vou arrumar primeiro, ou seja, eu vou ter a minha autoconfiança primeiro, eu primeiro vou colocar as minhas mãos, a meu esforço, a minha habilidade, e depois que eu arrumar, aí o Senhor entra. Porque o Senhor não é digno de entrar em algo bagunçado, né? Então, isso aí foi algo que o inimigo tentou me prender por muito tempo a respeito na minha mente. Que antes de eu deixar Deus entrar em certa área da minha vida, eu preciso arrumar por mim mesmo. Isso daqui é falta de confiança. É falta de confiança que o Senhor pode arrumar qualquer área da minha vida. E independente pode parar a maior bagunça do mundo. E o Senhor, Ele é aquele que pode realmente suprir toda a minha necessidade, pode arrumar toda a bagunça, tirar todos os polos e toda a sujeira e limpar e fazer algo novo naquela área. Mas eu preciso deixar o Senhor entrar, eu preciso confiar nele. E a outra parte, outro ponto aqui é cuidar das nossas palavras. Então, algo que o Senhor falou comigo foi a questão do relacionamento e do tempo com Ele. Dessa parte do pecado de incredulidade e agora também para mim cuidar das minhas palavras. Porque quando a gente não confia e quando a gente se chateia com algo, a gente tem a tendência a então
de uma forma mais bonitinha, amaldiçoar certa situação, amaldiçoar certas coisas. E às vezes, no meu caso, né, se colocando aqui no lugar, às vezes amaldiçoar a você mesmo. Porque, não sei quantos aqui, mas eu tenho mais a tendência, ao invés de falar algo dos outros, mas falar mais de mim mesma. Por exemplo, nossa, porque eu não sou capaz de fazer isso, ou eu sou ruim nessa área, ou, por exemplo, me comparar com alguma outra pessoa da área profissional que a minha, porque a outra pessoa ela faz algo melhor, e aí então eu não sou tão bom o suficiente. Mas se eu fizer isso, eu vou estar colocando toda a confiança em mim mesma. Então, ou seja, eu não vou evoluir do jeito que o Senhor quer que eu evolua, porque o meu esforço tem limite. E é somente pelo Senhor que eu consigo alcançar novas oportunidades e novas áreas da minha vida. Então, o Senhor tem falado comigo para me cuidar das minhas palavras. E algo que tem, que alguém, na verdade, tem chamado muito a minha atenção, a isso até o Anderson, porque às vezes eu vou reclamar as coisas para ele, e ele fala para mim assim, mas cadê a sua confiança, né? Porque você não está confiando, você está só vendo essa área ruim, mas você não está confiando que você vai acontecer algo melhor na sua vida. Igual a esse mês mesmo, eu tive 2 clientes meus que o contrato deles ia se encerrar agora em dezembro, e aí eles resolveram não continuar agora para começar só no ano que vem, porque para eles também não faz sentido essa época, agora é final de ano, eles não tinham recesso, aí já deu um desfalque financeiro. Aí eu peguei e pensei assim, nossa, já perdi 2 clientes, o que eu vou fazer? Na mesma semana, essa semana agora, que foi uma loucura, que eu fiquei trabalhando muito, eu fiz mais 3 propostas comerciais para 3 clientes muito melhores. E uma que eu nem estou acreditando ainda que ela entrou em contato com a gente. Eu ainda fiquei falando até para o meu pai. É uma moça que mora lá em Nova York. Ela é muito conhecida nas redes sociais. Eu fiquei pensando, só dela ter comunicado com a gente é algo muito grande. E eu estava me preocupando com o cliente aqui de Goiás, que é super, estava me preocupando com ele, que às vezes é super difícil de se tratar. E aí, sendo que o Senhor chama a mesma semana algo para mim muito melhor, eu estava me preocupando com algo. E nesse momento, eu vejo como o Senhor, Ele é bom na nossa vida. E como o Senhor faz muito mais daquilo que a gente espera. E às vezes, eu deixo, vocês deixam coisas na nossa vida serem impedidas, terem limites, oportunidades não serem alcançadas por a gente realmente não confiar. Eu fiquei pensando até naquela passagem, quando o discípulo de Jesus, Pedro, ele ousa sair do barco para caminhar. Se ele tivesse confiado todo o caminho, qual seria a experiência maravilhosa dele caminhar no mar, né? Seria uma coisa extraordinária. Ele deu alguns passos, mas logo ele começou a afundar. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem um mar para a gente percorrer, novas oportunidades, desafios para a gente conseguir alcançar. Mas a gente só vai alcançar isso se a gente estiver primeiro com os olhos fixos em Jesus e confiando que Ele vai realmente nos levar para esses lugares e que Ele pode alcançar e nos capacitar em todas as áreas da nossa vida. Então, essa parte sobre confiança, esse tema sobre confiança, o Senhor Deus tem falado comigo. É algo recente, algo que eu tenho meditado. O meu pai me pegou de surpresa hoje. Então eu não sei se eu vou conseguir transparecer tudo para a igreja. Ele até falou para mim que se eu tivesse 5 palavras para falar, como é a primeira vez que eu estou falando aqui, se eu tivesse 5 palavras, que seriam palavras que iriam edificar, ele falou para mim que já seria a barca. E eu até falei para a Carol, compartilhei para ela assim que eu cheguei, que eu estava orando na minha cabeça, assim, quando eu fui no banheiro, e eu estava orando na minha cabeça e falando para Deus, que eu gostaria de chegar em lugares melhores, assim, na questão profissional mesmo, que eu gostaria de realmente ter oportunidades melhores. E o Senhor falou comigo bem assim, foi isso que ela falou para mim, só um soco, né? Ele falou comigo dentro de mim. E eu sei que o Senhor fala comigo, quando eu falo assim que Deus falou comigo, é porque nada de bom vem de nós mesmos. E tudo aquilo que eu converso comigo mesmo e vem palavras boas na minha vida para que eu ande no caminho, para que eu melhore, não tem como ser eu. Não tem como ser a minha própria natureza, a minha própria carne, porque
etapas. E às vezes a gente fica limitado na nossa confiança no Senhor porque a gente quer algo grande, algo melhor. Claro, né? Todos nós queremos algo muito melhor. Mas a gente, será que nós estamos sendo fiel aqui, confiando no Senhor no pouco que Ele tem nos dado? Será que a gente tem confiado no Senhor naqueles 5 pães e 2 peixinhos que Ele tem colocado na nossa mão? Será que a gente tem realmente se proposto a entregar todas as áreas da nossa vida, ou a gente tem guardado alguns cômodos fechados para que o Senhor não entre em todas as áreas porque está bagunçado? Então a gente, com a nossa autoconfiança, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria habilidade, a gente pensa assim, não, primeiro eu vou arrumar esse cômodo, depois Jesus entra aqui. Aí na hora que eu colocar tudo no lugar. E como o Senhor tem falado comigo, Ele disse que eu preciso mudar essas atitudes na minha vida. E eu queria fazer algo mais